Olá, meus irmãos, amigos. Estamos começando aqui essa transmissão pelo Facebook. Espero que esteja tudo bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu quero fazer aqui mandar o link para os nossos irmãos. Só um instantinho. Estamos aqui no modo screencast. Só um instantinho aí, meus queridos irmãos. Vamos lá. Já vamos fazer aí essa transmissão, tá bom? Rapidinho aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte aqui. Vou compartilhar, copiar o link. Ok? Vou copiar o link para mandar para os irmãos, tá bom? Só um instantinho aí. Vamos fazer aqui. Mandar para... Muito bem. Vamos mandar aqui para o nosso WhatsApp. E vamos aí, meus queridos irmãos, já vamos ver aqui, tá bom? Só um instantinho que nós vamos voltar para a nossa transmissão. Bom, estamos aí, vamos começar com o programa Fale de Cristo com a Renovo. Vamos lá? Abertura. A partir de agora, direto no Facebook da Rádio Renovo São Paulo, a live Fale com Cristo com a Renovo. Apresentação do pastor Rogério Batista. Agora, ao vivo. Estamos aí. Vamos começar com o nosso programa aqui pelo Facebook. Oh, glória a Deus. Muito bem. Essa foi uma abertura fornecida pela JB Host, o nosso amigo presbítero Júlio César Correia. Bom, graça e paz. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Agora são 22 horas, 19 minutos. Eu vim correndo do nosso culto aí, da Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Perdoe-me começar tão tarde. Eu vejo que para o pastor Rogério o negócio tá meio complicado, viu? Eu fico pensando aí se realmente é da vontade de Deus que eu faça programação de web rádio, ou live no YouTube, ou live no Facebook, porque sempre tem um impedimento. Tô começando a pensar que realmente é para eu parar de fazer isso aí, viu? Agora são 10h20 da noite, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos começar com o programa Fale de Cristo com a Renovo. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui à disposição. Olha só o nosso banner. Fale de Cristo com a Renovo. Pastor Rogério Batista entrando no ar. A paz, obreiro Genibaldo. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Rogério. Nosso querido irmão Lindenberg Igor Araújo, ou seja, o irmão Berg Pires, lá da Rádio Clube Gospel do Distrito Federal. Deus abençoe a sua vida. A cantora Salete Sova. A paz do Senhor Jesus, pastor Rogério Batista. Oh, que bênção, hein? Paz do Senhor Jesus, pastor Rogério Batista. Estou ligadinha na programação. Amém. Muito obrigado a nossa amiga, a cantora Salete Sova. É isso aí, vamos colocar mais uma vez aqui o fundo musical, que eu quero fazer uma oração inicial, tá bom, meus irmãos?
Vamos aqui fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos permissão para entrar na sua santa e gloriosa presença. Senhor, desde já pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, esse programa. Procuraremos ser o mais rápidos e objetivos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto, meu Deus, os nossos irmãos ouvintes vão chegando, vão acessando, meu Deus, a nossa página do Facebook, eu peço que o Senhor abençoe a todos. Aos nossos irmãos, amigos, cantores, cantoras, aos diretores de web rádio que sempre procuram ajudar o pastor Rogério, Senhor, pedimos a sua bênção para todos. Abençoa, Senhor, esse programa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido cantor Rafael Bertoli está também acompanhando o nosso programa. Eu já vou dizer logo desde já que não tem como eu interagir. Como é sabido, o pastor Rogério está com uma certa dificuldade, porque não tem mais o equipamento, né? Não tem mais computador, aí já guardei a mesa de som, já guardei tudo, porque como é que eu vou usar a mesa de som, como é que eu vou usar o microfone sem computador? Então, estamos sem fazer o programa Renovo na Manhã, que era o programa principal da Rádio Renovo de São Paulo, esse programa que estava indo ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Renovo e também nas web rádios parceiras, dentre elas a nossa amiga aí, a nossa irmã, a Rede Deus é Fiel, de Dr. Camargo, Paraná, o nosso amigo pastor Joel Gonçalves, que deve estar tentando fazer a conexão com a Rádio Renovo. Ele mesmo falou assim: pastor, vou tentar conectar com a Rádio Renovo, então se alguém tiver aí acesso à Rádio Renovo, eu não tenho como saber, não tenho como interagir aos irmãos que estão mandando suas mensagens no WhatsApp, não tem como, porque estou totalmente limitado, só estou com esse aparelhinho celular e ele não, embora seja uma ferramenta abençoada, né? O celular é uma bênção, ele substitui o computador em quase tudo, mas ainda assim falta alguns recursos para que nós possamos fazer uma multitransmissão, por exemplo. No caso, na quinta-feira, nós começamos a fazer a transmissão através do YouTube e tentando fazer simultaneamente com a página do Facebook aí, essa que você está assistindo agora. Então, não conseguimos, porque duas transmissões simultâneas para duas plataformas diferentes começou a dar um problema sério, deu um problema sério, ficou travando, aí toda hora eu saía da transmissão para tentar arrumar, e não estava dando certo. Ficou assim, acho que foi lançado umas 5 transmissões ao vivo, a última delas o pastor Rogério estava assim, ó, com a mão assim, ó, tentando ajeitar e pronto, aí terminou. Não deu certo, e por volta das 10 e das 22h20 da noite que eu consegui transmitir apenas para o YouTube. Então eu procurei fazer dessa forma: na quinta-feira transmito para o YouTube, no sábado transmito para a página do Facebook. Porém tem uns imprevistos, né? Eu havia me esquecido que nós temos, é obrigatório, eu sou pastor, eu tenho que estar na congregação, né, onde eu congrego lá, né, na Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Essa noite foi o grupo de jovens, né, o culto aí do Ministério de Jovens da Igreja Bíblica Santíssima Trindade, e sabe como é que é? Muito louvor, palavra de Deus, tivemos uma palavra abençoada com o nosso amigo, o pastor Eliseu, muito, muito abençoado mesmo, foi uma palavra poderosa, e é claro, aí
graças a Deus eu moro perto da igreja, então vim correndo até fazer aí as ligações devidas, então por isso nós começamos atrasados. Então eu ainda estou estudando a possibilidade, entendeu? De fazer na quinta-feira para o canal do YouTube e na sexta-feira para a página da Rádio Renovo de São Paulo, para não ter mais esses imprevistos, porque muitas vezes os nossos irmãos ouvintes, os telespectadores, ficam aguardando, porque já foi anunciado, eu anunciei que estaria, né, às 22 horas, porém comecei atrasado, então muitas pessoas já não conseguem, porque entendem que é muito tarde, muitos estão agora passeando, indo nos restaurantes, não é mesmo? Nos fogo de chão da vida aí, comendo, ou nos temakis, né, comendo aquelas lagostas maravilhosas, aquele sushi, e assim, muitos estão nesse momento indo para as pizzarias. Aí o pastor Rogério fica aí falando, mas é isso aí, vamos prosseguindo com a nossa live. Eu vou tentar ser o mais rápido objetivo possível, porque nós temos aí algumas participações para a nossa live, então eu não vou ficar muito tempo. Inclusive tem o nosso querido cooperador Robson, o nosso missionário Robson de Jequié, Bahia, ele mandou uma pergunta para o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Vou ver se dá para responder hoje. Por quê? Porque nós temos a participação do meu amigo, o presbítero Júlio César, da Cidade Web, nós temos a participação, de novo, do nosso amigo Rafael Bertoli, nós temos a participação da nossa irmã Elinalva. E um detalhe, hein? Daqui a pouco vou fazer uma oração pela vida da família da irmã Elinalva, do irmão Gaspar, porque ela perdeu a sua sogra hoje. Infelizmente, ela noticiou, né, que ela acabou perdendo sua sogra, a mãe, né, do irmão Gaspar, ela veio a óbito, então não foi possível ela nem poder estar acompanhando esse programa aí, tanto porque agora são 10h28, então em Portugal deve ser agora 1h28 por aí. Então esse horário, mesmo que não tivesse acontecido nada, ela não poderia estar acompanhando esse programa. Então a gente vai tentar reformular os horários aí, tá? Mas daqui a pouco faremos uma oração pela família do irmão Gaspar de Portugal. O Pastor Joel Gonçalves disse o que aqui? Paz do Senhor Jesus, nobre. Pastor Rogério, estou retransmitindo por várias rádios, glória, da Rede Deus é Fiel, e também pelo Facebook da Rede Deus é Fiel. Está perfeita as conexões, são perfeitos, Deus vos abençoe sempre. Muito obrigado, pastor Joel Gonçalves, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela hombridade. Obreiro Genibaldo Santos, pastor Rogério, tudo coopera para o bem daquele que crê. Pois chegamos atrasados, mas olha, foi uma palavra, meu Deus do céu, que palavra abençoada, meus irmãos. Eita, vocês estão ouvindo eu engolir água aqui, né? Pera aí. Colocar aqui uma musiquinha. Colocar a musiquinha para vocês poderem acompanhar aí. Irmãos, eu serei o mais breve possível. Então, se alguém puder, compartilhe essa live, por favor, compartilhe essa live com os nossos irmãos aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, tentar dar uma olhada como é que tá a situação na questão aqui da transmissão, né? Pera aí, só um instantinho, meus irmãos, vamos ver aqui como é que tá. Eu quero fazer o seguinte, ver quem mandou alguma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Só um instantinho aí, só um instantinho, tá bom? Vamos ver como é que está aqui as mensagens pelo WhatsApp, se alguém está acompanhando. Bom, Jonas Francisco, Berg Pires, eles só receberam aqui, irmão Adeildo Lira, só receberam o link. A cantora Salete Souva, ela entrou aqui no Facebook, então não sabemos quais são os irmãos que estão nos acompanhando aí. Então vamos fazer o seguinte... A questão aqui é somente
com a nossa página no Facebook. Olha só, poucas pessoas nos acompanhando, 4 pessoas apenas, mas eu vejo que na Rede Deus é Fiel está sendo retransmitido. Não culpo ninguém pela baixa audiência, cada um sabe dos seus compromissos, né? Então, os que estiverem acompanhando, nós vamos então fazer aí esse programa, né? Glória a Deus por tudo. Vamos fazer o seguinte, eu quero colocar aqui a participação do meu amigo, o presbítero Júlio César. O presbítero Júlio César, ele vai trazer aqui, né? Olha só, Genibaldo Santos, compartilhei em 17 grupos. Obrigado, irmão Genibaldo, muito obrigado mesmo pela força aí. Mas vamos fazer o programa do jeito que dá. Eu faço essa live por perseverança mesmo, irmãos. Como já foi relatado, também não vou ficar aí me lamuriando, entendeu? Ficar falando, porque roubaram meu... Não, todos já sabem do que aconteceu. É como eu havia falado para o pastor Joel Gonçalves, nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos. Então, eu vou prosseguir com esse programa como se estivesse sendo transmitido para milhões de pessoas, porque eu sei que os que estão acompanhando nessa noite são as pessoas que Deus preparou para que nós fizéssemos essa live. Então vamos aí com o programa Fale de Cristo com a Renovo. A primeira coisa que eu vou fazer, irmãos, é colocar a participação do meu amigo presbítero Júlio César, da Cidade Web de Paranaguá, Paraná, o qual ele vai falar de Cristo aqui para nós aqui, né? Porque é o tema do nosso programa, falar de Cristo com a Renovo. Então vamos lá, presbítero Júlio César, fale um pouco de Cristo para os nossos queridos irmãos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Aliás, o presbítero Júlio César, o que ele vai dizer agora já vai ser o arcabouço que nós precisamos, né? Precisamos para essa noite, para falar um pouco da palavra de Deus. Presbítero Júlio César, fique à vontade, meu irmão. Olá, meus irmãos, aqui quem está falando é o Júlio César, né? Sou aqui da cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. Estou aqui gravando esse vídeo aqui para a live Fale com Cristo, do pastor Rogério Batista, da Rádio Renovo, para falar para você o quão importante é Jesus Cristo em minha vida. Em 2013, cometi aí coisas que não deveria, me rendi aos seus pés, pedi perdão para Ele, e Ele me perdoou de prontidão, de imediato. Ou seja, Deus, Ele perdoa os nossos pecados, basta nós se arrependermos de coração. Então, se você está agora vendo essa live, assistindo esse vídeo, e tem algo aí no seu coração que está fazendo com que você queira até, de repente, tirar a sua vida, saiba que Jesus Cristo, Ele perdoa todos os nossos pecados. Busque uma igreja, busque aí a presença do Senhor, peça perdão, se arrependa, confesse seus pecados a Ele, e Ele com certeza irá te perdoar e fazer com que você seja uma nova pessoa, assim como eu fui em 2013, graças ao poder dEle, graças à sua misericórdia, até hoje estou na sua presença, para a honra e para a glória do nosso Deus. Um grande abraço, pastor Rogério Batista, e todo aí a sua audiência. Muito bem, muito obrigado, presbítero Júlio César, pela sua participação. Irmãos, é interessante, né, o que o presbítero Júlio César ele falou. Ele disse que no ano de 2013, ele encontrou Jesus Cristo, depois de uma vida conturbada, né, depois de uma vida, pelo que ele relatou, uma vida assim, um tanto difícil. E é interessante o que ele falou, que Jesus Cristo o encontrou num estado, vamos dizer assim, um estado deplorável, né? Não que ele estava na sarjeta, não, ele não relatou nada disso. Ele falou que nessa época, em 2013,
Foi uma época difícil. Não sabemos como é que foi o testemunho do presbítero Júlio César na íntegra. Mas é muito interessante o que ele falou, porque a palavra de Deus diz que antes de Jesus Cristo, nós andávamos em trevas. Todos nós, invariavelmente, indistintamente, andávamos em trevas. Até mesmo aquele rapaz, aquela moça, que nasceu em berço evangélico, não é pelo fato dos seus pais serem crentes, servos de Deus, que isso lhes dá a garantia de que eles têm um compromisso com Deus. Vamos deixar bem claro isso aí. É como se diz aí, né, o dito popular, Deus não tem netos. Todo homem, toda mulher precisam da ação resgatadora de Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos tão difíceis, passamos por embates nas nossas vidas, o qual faz com que nós nos lamentamos dos nossos feitos. Eu, por exemplo, eu compactuo também um pouco do testemunho do presbítero Júlio César. Como eu disse, eu não sei o que aconteceu no passado dele, mas no meu passado, por exemplo, não foi um passado muito bom, não. Não foi um passado muito bom. A minha família, eu falo assim, meu pai e minha mãe, eles não eram crentes, nunca conheceram o Evangelho, e eu fui o primeiro da minha casa, eu falo da casa dos meus pais, o primeiro a conhecer Jesus Cristo. Porém, eu imaturo, eu não acompanhei, né? Não acompanhei a Jesus Cristo, viver uma vida assim, meio para lá, para cá, sabe o tal do Raimundo, né? Olha o termo, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu era assim. Por quê? Porque eu não havia encontrado Jesus Cristo, não havia. Eu conhecia algumas coisas da Bíblia, Deus ele havia derramado o dom dele, né? E eu comecei a ter conhecimento, mas o conhecimento que eu adquiri na época não foi o suficiente para me salvar. Eu apenas conhecia, mas vivi durante mais de 10 anos, 20 anos, vivendo numa vida dissoluta, numa vida errônea, Já falei meu testemunho, o qual eu disse que quase perdi a minha família, por causa dos meus erros, dos meus pecados, por causa dos meus vícios. E é interessante que nesse interim, Deus estava trabalhando na vida da minha esposa, olha só. Trabalhou de uma forma com que ela veio buscar ao Senhor primeiro, se converteu ao Senhor, e depois, quando ela realmente, quando ela teve a certeza da salvação, então chegou a vez de buscar pelo cônjuge, pelo marido, o qual era o principal responsável da possível separação. Pois é, eu provocava a separação do casal, de tão ruim que eu era. Irmãos, eu era um homem ruim, muito ruim mesmo, sem falsa modéstia, eu era ruim. Mas aprove Deus, através da minha fraqueza, através da minha... A paz do Senhor, Diácono Ricardo Amorim, Deus abençoe, meu irmão. Compartilha a live aí, pelo amor de Deus, eu não tenho como compartilhar, abençoados. Mas ajuda a gente aí, tá bom? Antes que o pastor Rogério desista de vez, tá bom? Então, eu fiz de tudo para perder o meu casamento. Chegou ao ponto dos meus filhos, os nossos 3 filhos mais velhos, eles olharem para minha esposa e dizer assim, não, mãe, pode separar do meu pai, porque realmente ele não te ama. Olha as coisas que ele faz com você.
Mas ela mesma, ela falou assim que não, mesmo contra a vontade dela, Deus interviu. Deus havia falado para ela, persevera, continua perseverando, que através da sua busca vai vir vida à sua casa. E meio contra gosto, ela já estava decidida a se separar quando Deus começou a tratar comigo. E quando Deus trata com a gente, é como se fosse um pedreiro para fazer uma nova construção. Quem trabalha com construção sabe muito bem que não existe uma reforma sem primeiro tirar a forma, se é que vocês me entendem. Porque a palavra reforma, ela vem de forma. O que é uma reforma? Uma reforma é trazer a forma de novo. Só que para trazer forma, é necessário desconstruir o que já foi feito. Então, a minha construção era torta. Sabe aquela musiquinha? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Pois é. Para que houvesse aí, meu amigo evangelista Tiago Lima. Tiago Lima tá aí, ó. Que bênção de Deus, meu amigo evangelista Tiago Lima. Acabou de chegar, tá vendo? Tiago, eu tava falando aí para os irmãos, e eu também vim correndo, eu tive que sair lá do culto lá, presbítero, Adeildo Lima, tá, meu querido irmão Adeildo também está acompanhando, o Genibaldo, reforma, reconstruir o que não está certo, é verdade. Então, Tiago, eu estava falando aqui para os nossos irmãos que eu comecei aqui a live, era 10h20, porque eu vim correndo da igreja, o Tiago é testemunha lá, tivemos uma palavra abençoada com o pastor Elias. Que palavra abençoada, irmãos, mas o culto deu 10 horas, eu falei, meus nobres, eu estou indo aí. Aí o Tiago Lima ainda ficou por lá e conseguiu chegar em casa agora, Deus abençoe. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, eu era um homem torto, extremamente torto, de dar vergonha, um homem digno de dó. Eu vim correndo para casa 120 quilômetros. Então, o evangelista Tiago, ele não tem uma CNH não, ele tem um brevet de pilotar avião, né? Glória. Pois é, irmãos. E então, eu vivi uma vida totalmente dissoluta e má. Até que Jesus, ele me encontrou e operou em mim. Todo o crédito é para Jesus. É por isso que o nome dessa live é Fale de Cristo com a Renovo. Todo o crédito, tudo que nós fazemos, tudo que somos, tudo que temos, o que passamos, o crédito é totalmente de Jesus Cristo, totalmente. E o que aconteceu comigo, ele foi tratando as minhas feridas, não somente das que me causaram sofrimento, mas ele me fez compreender o quanto eu causei sofrimento também. Porque muitas vezes nós pensamos que nós sempre somos as vítimas, né? Não é assim nessas igrejas triunfalistas, onde o camarada enche a cara, o camarada usa droga, o camarada sai com várias mulheres, o camarada pinta e borda, é um grosso, um violento em casa, um Nabal em casa. Paz do Senhor, pastor Orival Dias, Deus abençoe, meu querido, está nos acompanhando também, pastor Orival Dias de Paranaguá, Paraná. Então, existem pessoas que são ruins, muito ruins mesmo, dignas de dó. Aí o que acontece? A mulher já não suporta mais o cara, separa do cara com razão e o cara vai para a sarjeta. Aí quando está na sarjeta, o que acontece? Agora não tem jeito, vou para Jesus. Eu me lembro, irmãos, olha só, daquela dupla, Rick e Renner.
tem o Rick, que era o moreno, tal, e tinha o Renner, que era o que fazia a segunda voz. Era um sucesso. Só que aquele Renner lá, o cara só chapava o coco, só vivia nos bordéis e tudo mais, se destruindo. E a maneira dele viver era tão terrível, causava tanto escândalo, que até mesmo, Manuel Ellis, boa noite, meu amigo Manuel Ellis, Deus abençoe aí, meu irmão, por estar acompanhando. Então esse Renner, ele era tão ruim, que comprometeu até mesmo a dupla, né? A dupla que ele fazia com o Rick. Chegando a ir para a prisão, parece que ele atropelou alguém, se eu não me engano, eu não quero falar de coisas que eu não sei, mas aí o que aconteceu? Esse homem estava preso. Aí, possivelmente, alguém chegou nele e falou, rapaz, fim de carreira, acabou para você, acabou, você já não tem mais lugar na música sertaneja. Tá bom, e agora o que eu faço? O que eu faço? Vai para Jesus, entendeu? A solução para você agora é ir para Jesus. Mas não é para ir para Jesus arrependido do que fez. Né? Não é, aí sim, ele matou uma pessoa, o irmão Berg está confirmando aí. Aí não é que ele precisava se arrepender, é porque ele sentiu remorso. Há uma diferença, meus irmãos, entre remorso e arrependimento. O remorso acontece quando o camarada é pego. O cara apronta, aí daqui a pouco ele é pego no erro. E quando ele é pego no seu erro, aí ele viu que a casa caiu, e o que ele vai fazer? Agora não tem jeito, eu me arrependo. Isso não é arrependimento, porque ele foi pego, entendeu? Agora, o arrependimento, ele acontece na vida da pessoa quando ele vê, rapaz, cometi maldade. E ele vê que por suas próprias condições ele não consegue se erguer. Então ele reconhece a sua miserabilidade e se entrega para Cristo, porque esse sim é o perfeito, entendeu? E aí acontece o que chamamos de justificação. Ele é justificado por Jesus Cristo. Mas aí no caso o Renner, aí o que aconteceu? Ele não veio para Jesus, ele entrou no universo gospel, começou a cantar a música gospel, pensando que assim seria a solução dos seus problemas. Irmãos, é como eu falei, derrubar uma construção, entendeu? E não fazer a construção no alicerce certo, não vai dar certo, simplesmente vai dar errado. O que aconteceu? O Renner até se apresentou em alguns programas seculares e outros cristãos, e ele vinha com aquela carinha, eu aceitei Jesus entrou na minha vida, Jesus fez isso e aquilo, e assim, Renner, aquela Priscila Alcântara, entendeu? Não, deixa para lá esses cantores aí. Mas o que acontece? Eles foram para Jesus achando que ali o sucesso que eles perderam no mundo, eles ganhariam com Jesus, né? Ore por mim, Sueli, Kátia de Moraes, para a minha cirurgia ortognática da mandíbula, seja bem feita em nome do Senhor Jesus. Tá bom, vamos orar sim. Sueli Taveira, nossa, nome, tá bom, nós oraremos sim, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então, esse cantor, ele tentou sucesso no mundo cristão e não foi bem sucedido. Simplesmente, agora nós procuramos saber, e aí, o que aconteceu com esse cara? Não deu certo, por quê? Porque ele quis ir para Jesus para conseguir o mesmo sucesso que outrora ele tinha no mundo, e assim não dá. Então, o que acontece? Quando o homem se arrepende, foi o que aconteceu comigo. Aí quando eu reconheci que eu era um miserável por causa dos meus atos, por causa que eu ia perder minha família, então aprove Deus eu me reerguer e voltar para os caminhos do Senhor e agora servir a Deus de fato e de verdade. Faz mais de 10 anos que eu estou na presença de Deus, não me sinto mais tentado a voltar a beber, não me sinto mais tentado a voltar a fumar ou qualquer coisa desse tipo, porque verdadeiramente eu fui liberto. Jesus ele fala em João capítulo 8, no versículo 32,
Conhecereis a verdade e a verdade fará o quê? Vos libertará. Aí ele fala no versículo 36, e se o Filho, olha só, quem é o Filho de Deus, Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu sou um homem livre, livre da condenação do pecado por causa de Jesus Cristo. É por isso que nós falamos de Cristo com A Renovo. E foi o que o meu amigo presbítero Júlio César falou na sua participação, dizendo que ele se sentia mal pelas coisas que ele fazia. Mas olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos, olha só o que fala a palavra de Deus aqui. 1 João, capítulo 3, no versículo 19, olha só, glória a Deus, olha só que palavra maravilhosa. Primeiramente, vamos aqui, ó, 1 João, no capítulo 1, né, no versículo 8, que fala assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora ele fala aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí fala aqui, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Não pequem. Bispo dos Santos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu lindo. Bispo, meu lindo. Deus abençoe sua vida. Bispo, Deus abençoe sua vida. Olha só. Aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, olha só, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui na minha Bíblia com J maiúsculo, o justo, o único, perfeito, santo, puro e verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O sangue de Jesus é poderoso para purificar a toda a humanidade. Basta a humanidade crer. Basta o homem se render verdadeiramente a Jesus Cristo. É necessário que haja uma renúncia, renunciar da vida errada, e confessar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O presbítero Júlio César, ele confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E hoje ele vive inteiramente servindo a Deus. Olha só que às vezes o inimigo, como é sujo, ele começa a nos acusar de algumas coisas. É por isso que o nome diabo significa olha só, o diabo é o opositor, aquele que se opõe. E Satanás, o nome dado a Satanás significa aquele que nos acusa. Ele é o acusador. Ele é aquele que vem, olha, errou. Aí vai lá perante Deus, porque é atrevido, e chega lá perante Deus e fala, ó, tá vendo, ó? Júlio César aí errou. Júlio César pecou. E aí? O que o senhor vai fazer? Aí Deus fala assim, tá bom, ele pecou. Só que a minha justiça, eu preciso derramar a minha justiça, satisfazer a minha justiça. Mas aí Deus, ele olha para o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, que foi emolado por mim e por você, quando ele foi crucificado. E Deus, ele olha para o sacrifício perfeito e fala, o sacrifício já foi cumprido em Jesus Cristo. Aí o inimigo, ele quer nos acusar, mas olha só o que fala 1 João, no capítulo 1, no versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Agora sim, ó, no versículo 19. E nisso conhecemos que somos da verdade diante
dele asseguraremos nosso coração. Entendeu? Nós somos da verdade se nós confiarmos o nosso coração a Deus. Aí fala aqui, olha só, versículo 21, amados, se o nosso coração nos condena, se o nosso coração nos não condena, temos confiança, voltando, o versículo 20, aqui, irmãos, é isso que eu queria ler. Sabendo que se o nosso coração nos condena, muitas vezes, minha esposa Débora, um beijo para você, está nos acompanhando também nessa noite. Irmãos, muitas vezes as pessoas nos acusam, muitas vezes o inimigo, ele se levanta para nos acusar, só que muitas vezes as coisas que nós fizemos no passado, às vezes querem voltar à tona no nosso coração. Às vezes nós mesmos nos achamos tão imundos e injustos que nós olhamos assim, Senhor, para mim não tem jeito, eu errei lá no passado, mas olha só que a palavra de Deus diz, e nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior do que tudo, maior do que o mundo, maior do que Satanás, maior do que os acusadores, maior do que o nosso pecado, maior do que o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Isso está em Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes nós olhamos e falamos, olha, Senhor, eu sou um lixo. Às vezes não vem permeando esses pensamentos querendo nos perturbar, só que a palavra de Deus garante, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, sirva a Deus. Sirva a Deus de todo o coração. Esquece o passado. Esquece as coisas que você fez. Se você for lembrar alguma coisa do passado, que seja para testemunho. Igual eu falei agora, que eu era um ébrio, eu era isso. Mas não vale a pena toda vez. Irmãos, eu era um bêbado. Não adianta. Quem está, olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E é o que a palavra de Deus diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom estar na presença de Deus, meus irmãos, é muito bom. E eu quero também externar aí essa alegria com os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, bispo, né? O bispo dos Santos, você saiu correndo, está tudo com você, com você, meu lindo. Aqui, né, o Joel Gonçalves, amém, varoa valorosa, nobre diaconisa Débora Paula, glória a Deus, muito bom, irmãos, eu quero, olha, Leôncio Ferreira, Deus abençoe sua vida, meu irmão que está nos acompanhando aí, ouvindo a palavra de Deus no programa Fale de Cristo com a Renovo. Eu vou fazer o seguinte agora, eu quero colocar uma palavra, uma participação do nosso amigo, o evangelista Tiago Lima, tá bom? Quem tá aqui, eu não consigo mais minha vida porque eu tenho depressão. Quero morrer. Eu preciso ajuda muito, pastor. Eu tenho medo muito, pastor. Pode falar comigo, pastor. Meu Deus, glória a Deus.
pode me ligar para mim, pastor Elfim, para mim. Ok, eu vou guardar o seu contato. Não vai fazer isso não. Em nome de Jesus, se mantenha aí firme, ouça a palavra de Deus e depois eu vou pegar o seu contato e vou ligar para você, viu? Vou ligar para você para a gente conversar. Não. Nem tudo está perdido. Jesus Cristo é a solução. Vamos então colocar aqui a participação do nosso querido, o evangelista Tiago Lima, falando aqui de Jesus Cristo também para vocês, meus queridos irmãos. Então vamos aí com essa participação do nosso irmão, o evangelista Tiago Lima. Deixa eu desligar o meu microfone para não dar microfonia. Tiago Lima, é com você, meu querido. Meus irmãos, da paz do Senhor, tudo bem? E quem fala é o evangelista Tiago e para mim é uma alegria muito grande poder estar participando agora com vocês deste momento. Quero deixar aqui também um abraço ao pastor Rogério, um grande amigo que tem me ajudado aí bastante no evangelho. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor juntamente com a sua família. Estou vindo agora, acabei de sair do culto. Estou indo para casa agora. E eu gostaria de deixar uma meditação para os irmãos no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, onde vai nos contar a história de um homem cego. E é um texto muito conhecido, um texto muito lido por nós. Só que é um texto que nos traz alguns detalhes e que muitas vezes nós não nos atentamos a esses detalhes. E nós vemos somente o resultado final, né? Que ele teve a sua cura, que ele passou a enxergar de novo. Só que nós não analisamos os processos que ele teve antes para que ele viesse a ser curado. E nós olhamos aí um desses processos. Jesus estava passando por ali e, como sempre com Jesus, vinha uma grande multidão. Aonde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. E naquele momento não era diferente. Jesus estava passando por ali e com ele uma grande multidão. E esse homem, Bartimeu, filho de Timeu, ele sabia, ele conhecia a rotina da cidade. Ele sabia que aquele barulho de multidão não era um barulho normal, não era um barulho constante. E ele sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. E agora ele se coloca na beira do caminho, num ponto estratégico. Ele sabia que onde ele estava era um ponto de entrada e saída de pessoas da cidade. E ele sabia que de uma maneira ou de outra ele ia ser visto. E ele estava mendigando ali, pedindo ajuda às pessoas. E agora ele, sabendo que Jesus estava ali passando, ele agora começa a clamar. E ele clama de uma forma diferente, uma forma que muitos ainda não tinham clamado. Ele reconhece a genealogia, ele reconhece a descendência de Jesus. Ele diz agora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que havia algumas pessoas em volta, e essas pessoas agora começam a dizer a ele, fala: olha, para que você está pedindo ajuda? Está pedindo ajuda para ele? Olha o tanto de pessoas que tem em volta dele, você acha que ele vai te ouvir? Olha o tanto de gente que está aí ao redor dele, você acha que ele vai conseguir ouvir o seu clamor, ouvir você pedir ajuda para ele? E esse homem, mais uma vez, insistentemente, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora Jesus, ele ouve o clamor desse cego. E ele se aproxima desse cego. Estou falando isso de uma forma bem resumida, bem direta. E agora Jesus, ele se aproxima do cego e diz: olha, você me clamou, e aí, o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Nós sabemos que Jesus, ele tem todo o conhecimento, ele sabe de tudo. E talvez isso seja uma pergunta até um pouco redundante, né? Mas ele queria ouvir do cego, o que ele poderia fazer pelo cego? Jesus diz: olha, e o cego diz: olha, Senhor, eu preciso ver, que eu quero ver. E Jesus agora: então veja. E o cego foi curado. E aí o que eu aprendo com isso? Jesus, ele está passando, só que ele precisa da atitude nossa.
Ele precisa ver qual que é a sua... o que você está fazendo para chamar a atenção dele. Olha só como foi estratégico. Esse cego, ele se posicionou na beira do caminho, um local onde ele poderia ser visto, um local onde ele poderia chamar a atenção, e agora começa a clamar pelo mestre. E a multidão que estava ali em volta, agora tentando calar a voz dele, e ele insiste, ou seja, 2 pontos importantes. Nós precisamos se posicionar primeiramente para poder receber algo de Deus. Nós precisamos buscar a nossa posição. Qual que é a nossa posição perante Deus? Qual que é a nossa posição perante Cristo? Nós devemos arrumar, nos posicionarmos na presença dele. E qual que é o segundo ponto? Independente da situação, da circunstância, onde pessoas vão nos clamar, vão nos tentar derrubar, tentar impedir o nosso clamor, que nós viemos continuar clamando. E nós não viemos a ouvir essas pessoas. Existem pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Nós cremos num Cristo Salvador, num Cristo que foi morto e que ressuscitou ao 3º dia. Um Cristo que é capaz de fazer o impossível acontecer. Então que ficamos com esses 2 pontos aí para a nossa vida espiritual, agregar ainda mais a nossa vida espiritual. Que nós possamos, primeiramente, para alcançar algo de Deus, para alcançar algo de Cristo, para nossas vidas, seja ela bênção, seja ela uma libertação, seja o que for. O que vier da parte de Deus, nós temos que primeiramente estar posicionados para poder receber. E segundo, que nós não venhamos dar ouvidos às críticas, ouvidos àqueles que querem nos derrubar, àqueles que não querem nos ver felizes. Que nós possamos ter isso como reflexão, então. Pegar a vida desse cego que não mediu esforços, não mediu a sua condição para poder estar se apresentando ao mestre e alcançar aquele seu objetivo. Que nós venhamos ter isso também em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e tamo junto aí, pastor. Tamo na sintonia. Fica com Deus, um grande abraço. Meus irmãos, da paz do Senhor, tudo bem? E quem fala é o evangelista Tiago e... Muito obrigado, evangelista Tiago, muito obrigado aí pela sua participação. Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Palavra abençoada. Tânia Oliveira, pois olha, Débora Paula, que a minha esposa, ela tá aí acompanhando aí. Pega esse número aí, Débora, pega esse número, grava esse número aí. Ela passou aqui o zap, tá bom? Pega esse número e já fala com ela, já conversa com ela aí, tá bom? E daqui a pouco, quando terminar a live, eu vou ligar para ela, tá bom? Tá? Guarda esse número aí. E Tânia Oliveira, vamos fazer o seguinte. Fique aí, eu vou fazer uma oração para você agora, tá bom? Vamos fazer uma oração, vocês que estão aí, Bispo do Santo, Bispo, está aí acompanhando, está aí falando com ela, não deixe o ladrão te roubar, Jesus te dá vida e vida com abundância. Muito bem, irmãos, vamos fazer isso aí, vamos ficar na dispensação. Vou orar aí pela Tânia de Oliveira, tá bom? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, com a Tânia de Oliveira. Senhor, a Tua palavra diz, meu Deus, que o inimigo, ele veio, meu Deus, para causar de destruição. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer, meu Deus, roubar, meu Deus, a esperança que nós temos. Ele quer, meu Deus, matar a nossa fé, meu Pai. E por fim, destruir a nossa vida por completo. Mas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que o inimigo, ele veio para fazer isso, o ladrão veio para fazer isso. Mas o Senhor também fala na sua palavra, em João capítulo 10, no versículo 10, quando fala também que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor coloque a sua mão poderosa agora, Pai, na vida dela, Pai. Tânia de Oliveira, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, meu Deus, a sua mão poderosa.
Senhor, onde houver esse espírito de suicídio, onde ele estiver alojado, confundindo a mente dela, querendo fazer com que ela desista da vida, Senhor, mostra, meu Deus, que o Senhor é mais poderoso do que tudo isso. Em o nome do Senhor Jesus, todo espírito maldito que quer ceifar as vidas através da depressão, através da tristeza, da amargura, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus, repreenda, Pai, esse mal. Repreenda, meu Deus, isso, meu Deus, que está transtornando a mente dela. Em o nome do Senhor Jesus, trata, meu Deus, no coração dela, Pai. Porque essa palavra, tudo que foi dito aqui, é direcionado ao coração dela. A sua palavra diz, meu Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela está apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é tão poderosa que pode dividir a alma do espírito e também as juntas das medulas. Senhor, o Senhor conhece, Pai, o coração do homem. O Senhor conhece, meu Deus, o genoma humano. O Senhor conhece, meu Deus, desde as células até os neurônios. O Senhor conhece tudo. Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que até os fios dos nossos cabelos estão contados, até os cabelos de nossas cabeças estão contados. O Senhor conhece, sabes, meu Deus, de tudo, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, envolva ela com o seu refrigério, Pai, da parte do Senhor. Espírito Santo do Senhor, traga a ela, meu Deus, dá a ela, meu Deus, a alegria da salvação. Apresenta Jesus Cristo no coração dela, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é. É isso aí, é isso aí. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos. Nós cremos na oração do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus ele é poderoso para neutralizar as forças do inimigo. Irmãos, 1 Coríntios, Tani, ouça essa palavra aqui. Deus está falando, Deus colocou você nessa live aí, essa live está sendo direcionada para você, irmã Tani. Para dizer que se você estiver em Jesus Cristo, não haverá condenação para você. Olha só, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, né? 7:10. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Como assim? Como assim? A tristeza segundo Deus. Deus ele é capaz de transmitir tristeza, de trazer tristeza para uma pessoa? Sim. Deus, ele promove tristeza nas pessoas. Com qual objetivo? Para que a pessoa venha se arrepender dos seus pecados. Salmo 119, versículo 71, fala assim: foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que conhecesse os seus estatutos. Se você acompanhou o começo dessa live, eu acho que você entendeu quando eu falei que eu era mau, eu era terrível, eu era ruim mesmo, e Deus tratou comigo. Ele começou a me afligir. Para quê? Para que eu conhecesse os estatutos dele, verdadeiramente conhecesse os estatutos de Deus, e através disso houve uma libertação. A libertação ela se dá não somente dos vícios, mas da consciência. Aleluia. Você consegue abrir a sua mente, você consegue entender o quanto Deus te ama. Quando Deus ele traz esse tipo de aflição, que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue encontrar a solução. É a mesma história de quando a pessoa está no fundo do poço.
Tem um desenho muito interessante, que é daquele koala, como é que é? O Sing, né? O nome é Sing, né? Que ele queria fazer um teatro lá de bichos lá, todo mundo cantando, e até que foi em ruínas, e ele ficou numa situação deplorável. E alguém falou para ele, né? Ele estava falido. Aí quando olharam assim, mas você não tem mais como se levantar, não vai conseguir recuperar o teatro, nem nada. Aí ele falou assim, pois é, quando nós estamos no fundo do poço, só tem uma direção agora para olhar, e é para cima. E quando olhamos para cima, nós enxergamos a luz. É um exemplo aí de um desenho animado, de muito sucesso, mas é válido para nossas vidas. Quando nós chegamos no final do poço, no fundo do poço, ou a gente continua olhando para a lama, onde é a escuridão e lama e sujeira, ou a gente vai ser obrigado a olhar para um lado, preferencialmente para cima. E quando nós olhamos para cima, nós enxergamos a luz. Então Deus ele permite que muitas vezes a gente chega nesses momentos de aflição. Para quê? Para Ele entrar no nosso coração. Jesus Cristo fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certas aflições é porque Jesus está batendo e ele tem que confrontar. Tem que ter confronto para você saber que por si só você não vai conseguir. É só o Senhor que pode te libertar desse mal. Olha só, porque a tristeza do mundo, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Para quê? Para a salvação, né? Para a salvação. Ao qual ninguém se arrepende. Como assim ninguém se arrepende? Ou seja, não se arrepende de ter buscado a Deus. Eu quero saber, dos que estão acompanhando nessa live, quem é que se arrepende de ter conhecido Jesus Cristo? Fala aí. Eu te dou aí 2 minutos para você falar. Quem de vocês se arrependeu de conhecer Jesus Cristo? Então, a salvação ela não vai fazer com que você se arrependa de ser salvo. Você vai se arrepender dos pecados. Agora aqui fala assim, mas a tristeza do mundo opera a morte. Toda tristeza produzida pelo mundo é a tristeza de Satanás. Para quê? Para ir de encontro à sua mente e dizer que para você não tem mais jeito. Então, nessa noite, sinta-se liberta, receba a libertação em um nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo opere no seu coração. Quando você, agora tendo a vontade de se entregar ao Senhor, que o Espírito Santo ele começa a envolver você, começa a entrar no seu coração e dizer que para você tem jeito. Tem jeito. Aleluia. Aleluia. Eu queria ter conhecido bem antes. Só estou na presença de Deus de verdade só há 15 anos. É o que minha esposa Débora Paula disse. E graças a Deus, essa mulher que está falando agora aí, a Débora Paula, graças a Deus, essa mulher buscou a Deus em tempo oportuno. E Deus fez um milagre, irmãos. Deus me restituiu. Deus nos fez voltar para a presença dele através da busca dela. E isso foi levando para mais pessoas. A minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu sobrinho. Hoje, por causa da perseverança dessa mulher aí, Débora Paula, todos estão servindo a Deus. Olha só, eu era tão infeliz que nem consegui converter minha família. Tá vendo? Pastor Rogério fala bem, mas ela com essa simpatia dela, essa doçura aí, ela conseguiu fazer muito mais do que o pastor com 1000 palavras, né? Mas obrigado. Vamos aí com mais uma participação, agora são 23 horas 20 minutos. Rapaz, eu tenho um testemunho aqui do Berg Pires, vamos terminar com o testemunho dele. Mas antes vamos fazer um seguinte, meus queridos irmãos. Não, por hoje não vai dar para colocar as outras participações, não.
Porque eu preciso orar pela irmã Elinalva, que perdeu a sua sogra. E precisamos orar por ela também. E após essa oração, eu vou deixar aí o testemunho do nosso querido irmão Lindenberg, o irmão Berg, né? O irmão Berg da Clube Gospel, tá bom? E assim, meus irmãos, eu agradeço a todos aí pela participação. Eu creio que essa live, ela teve um propósito, e o propósito dessa noite foi exatamente esse aí, da nossa querida irmã que pediu oração, né? E oramos por ela, a irmã Tani. Irmã Tani, sinta-se abraçada por nós aí, tá bom? Nós vamos... eu vou dormir agora, pastor, tá bom? Vai dormir, Tani, e depois eu vou ligar para a irmã. Você já está bem? Tá melhor? Já, só fala aí que tá melhor, aí você pode sair da live, tá bom? Só permito que você saia da live se você disser estou bem, tá bom? Caso contrário, a gente vai ligar para você. Eu só não faço isso agora porque eu estou nessa live, mas mais tarde eu vou ligar para a irmã ou amanhã, tá bom? Bom, eu quero fazer uma oração agora pela vida da irmã Elinalva, né? A irmã Elinalva que perdeu a sua sogra, né? Então vamos fazer uma oração por ela também, que está passando por esse momento. Não está se sentindo bem, Tani? Tá bom, depois eu vou ligar para você, tá bom? Mas a libertação, ela já foi decretada em nome do Senhor Jesus. Vai dormir agora? Tudo bem. Daqui a pouco eu vou ligar para a irmã, tá bom? Assim que terminar essa live aí. Bom, vamos lá. Vou orar pela irmã Elinalva e pelo irmão Gaspar, eles que perderam um ente querido hoje. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, meu Deus, pela irmã Elinalva e pelo irmão Gaspar. Senhor, pedimos também pela Letícia e toda a família. Eles, meu Deus, que moram em Portugal. Nesse momento, Senhor, devem estar repousando, porque amanhã, meu Deus, com certeza vai ser uma correria muito grande, questões de velório e tudo isso para poder resolver. Senhor, nós, na verdade, Pai, não sabemos das coisas, mas pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor conforte, meu Deus, o coração dos familiares. Toda perda, meu Deus, ela é difícil. Toda perda, Senhor, muitas vezes traz traumas. Toda perda, Senhor, é um momento difícil mesmo, onde as muitas palavras não vão resolver a dor. Mas o Espírito Santo sabe o que fazer, porque Ele é o Consolador que o Senhor enviou. Ele sabe fazer perfeitamente, muito melhor do que qualquer um de nós com 1000 palavras. Em apenas um gemido inexprimível do Espírito Santo, Ele pode confortar esses corações. Senhor, eu te peço, conforta esses corações em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Tani, vamos. Então, Tani, logo eu vou ligar para você, viu? Não fica desse jeito, não. Não fica desse jeito, não, porque Deus é maior do que tudo isso aí, tá? Fica aguardando aí que Deus ele vai trazer a solução para você, tá bom? Meus irmãos, agora são
23 horas, 25 minutos. Eu quero encerrar esse programa com a participação do meu amigo, o Berg Pires. Ele que é lá de Brasília, ele é proprietário da rádio Clube Gospel e ele mandou uma pregação para o pastor Rogério Batista, né? Excedeu em muito, né? Mas vale a pena, porque é muito bom saber das experiências que nós passamos. E o Berg Pires, ele tem aí uma experiência para compartilhar com os irmãos. Então vamos aí, a participação do Berg Pires, e aí estaremos encerrando essa live hoje em nome do Senhor Jesus. Berg Pires, pode falar, meu querido. Vamos trazer para cá, bem bonitinho. Vamos fechar o microfone aqui. Vai lá, Berg. Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos que aqui estão. Prazer, eu sou Berg Pires. Estou aqui nessa programação, contribuindo aqui pela palavra do nosso Senhor, né? Com o nosso querido e saudoso pastor Rogério Batista, que está aí, né, levando a mensagem, né, e trazendo aqui testemunhos assim como o meu. E nada melhor do que a gente já começar puxando o que já é por escrito, o que as nossas mudanças vem acontecendo. E não tá nada escondido, tá simplesmente aqui na Bíblia, que se encontra no capítulo 5, de versículo 17, que se encontra em 2 Coríntios, né, que vai dizer, acho que muitos já conhecem, mas deixa eu ver aqui, que diz, né, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que a partir do momento que você se põe aos pés de Deus, tudo aquilo que foi vivido atrás, aquilo ali não existe mais. Aos olhos de muitas pessoas, eles não vão entender, porque as coisas já começaram a prosperar, muitas coisas já começaram a andar na sua vida, e muitos deles não vão entender. Vão dizer, mas fulano era daquele jeito, fulano era um jogado, era um drogado, era um alcoólatra, enfim, e hoje eles vão te ver de um jeito, de um patamar, podemos dizer assim, que eles não vão conseguir entender. Então, aqui no próprio versículo, está dizendo, no capítulo, no versículo 17, que está dizendo, nova criatura as coisas velhas já ficaram em novas coisas, né? Ou seja, a vida nova nasce, aquele que se entrega, aquele que está aqui com Cristo, né? Ou seja, eu por um exemplo, perdão o gaguejar da língua, né? E aqui eu acho que os irmãos já perceberam que está um pouco calor. E eu estou gravando, que eu já tinha prometido para o irmão. Então, contar um pouco, né? Então, o que é que acontece? A gente vê, hoje eu me vejo o que eu, graças a Deus nunca me deu eu acho que não me deu não, Deus não deixou, né? Deus já me livrou de muitas coisas, principalmente acidentes, né? Eu já passei por uns acidentes aí, eu acho que não era nem para eu estar contando a história aqui, né? Então, eu, certa vez, vinha da casa de uma ex-noiva minha e vinha mais um rapaz. Eu não vinha pilotando, né? Porque parece que era coisa que tinha que acontecer, que eu tinha batido boca com o rapaz para me trazer. Era uma moto e ele não... Então, porque eu vi que ele estava um pouco alcoolizado, eu falei assim, então, você pode levar, né? Então, você pode levar. Bom, desculpa eu estar passando aqui, é porque eu acho que eu tô com um negócio de que dá no olho aí agora, e aqui em Brasília está empestado isso. E no meio do caminho, irmãos,
aconteceu de a gente bater numa vaca que tinha na BR e eu sei que foi pedaço de moto para todo lado, eu voei bem longe, ele caiu bem atrás, e com o capacete que tinha, o único que eu tinha arrumado, o capacete rachou bem aqui no canto assim. E hoje eu vejo o que é que Deus já tem feito na minha vida e eu sou muito grato a isso, né? Então são muitas coisas que a gente tem que ver. Eu já vim de uma linhagem, né, que da minha família, da parte do meu pai, principalmente, são pessoas que são católicas, né? Aquelas pessoas bem católicas mesmo. E na minha família que eu conheço só existe duas pessoas que eu mesmo sempre, desde pequeno, irmãos, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado no Evangelho. Eu sempre senti uma força muito grande no Evangelho. Desde pequeno eu frequentava uma igreja e fui ficando adolescente, comecei a trabalhar com bandas e perdi o foco, né? Saí porque estava enfim, querendo namorar e essas coisas e tal. E aí começou a vida, trabalhar com banda, e quem trabalha com banda vai entender o que eu estou dizendo, é cachaça, drogas, né? A gente faz o efeito de droga, não se alimenta bem, quando vem sair de um palco para entrar num hotel, vem almoçar 3, 4 horas da tarde, quando vem jantar 10 horas, 7 horas da noite, ou seja, uma alimentação em cima da outra, e isso não é saudável, noites de sono dentro de ônibus. E pra você ver, eu tenho 37 anos, ah, cara, parece que eu tenho uns 40 e tantos anos pra frente aí, né? Então, assim, os mistérios de Deus, Deus já me livrou. Eu bebia, mas não tinha prazer, graças a Deus. Eu não fui um alcoólatra viciado, eu bebia quando estava em algum canto assim pra dizer que estava naquele momento. Mas Deus nunca me deu, nunca deixou, né, eu pegar esse vício. Ao contrário, que eu já tenho histórico na nossa família de alcoólatras, né? Mas Deus não me deu, não deixou que o inimigo viesse me atacar sobre isso. Então o que é que acontece? Eu passei muitas aprovações, hoje eu vejo o que é que Deus já tem feito na minha vida, passei por uma traição que não foi fácil para mim, né? Então hoje eu entendo, né? Então Deus não tira aquilo que Ele não vai te colocar uma coisa melhor. Hoje eu tenho uma família abençoada, uma família dentro da igreja. A minha filha tem 7 anos, ela é uma benção. Eu estou aqui no quarto aqui fazendo gravação e tudo, minha filha está ali na sala, do nada ela começa a cantar louvores e aí isso me enche assim, eu saio correndo, vou ficar atrás da parede, só observando aquilo ali. Então, a minha esposa também é evangélica e eu já vejo a vida do que... Eu já usei droga, irmão, assim, mas nunca... Irmão, tudo que eu já provei, eu não senti prazer. Ou seja, aquilo que a pessoa está sentindo prazer, a palavra de Deus vai dizer, a partir do momento que você deseja ao seu coração, você está pecando. Então, nós devemos entender que, mesmo que você olhe na rua, vamos dizer, vamos dar um ênfase aqui, vamos dizer que vê uma mulher, não sei, daqueles vestidos mal, né, decotados e tal, e a gente olha e a gente fala assim, poxa, velho, pra que isso, né? Porque assim, a gente, querendo ou não, a gente olha, mas para quem está na carne nova, a gente vai entender que os olhos que a gente tinha, porque era, se fosse naquele tempo, dizendo, nossa, né, aí já começava a fazer aquele desejo, né, labial, né, e a palavra vai dizer lá em Tiago, lá que os nossos lábios, né, ou seja, são muitos, a gente paga muito pelos lábios, né, a gente é muito pecador. Então, pela carne, né? A carne é pecadora. Então, irmão, eu assim, hoje eu me vejo de um jeito que eu fico analisando, eu mesmo fico me estudando. Quem era o Berg, porque é o Berg hoje, né? Então, assim, tem coisas que a gente não consegue explicar, a gente consegue entender, mas não vai conseguir explicar, porque o explicar que Deus tem para nós, é Ele que vai te
vai te mostrar, Ele não vai te explicar. Deus, Ele não é homem para prometer, né? E o povo fala que Deus demora em nos atender. Não, Deus não demora em nos atender. A gente que não está entendendo porque é que Deus ainda não fez na nossa vida. Porque o erro não está em Deus, não. O erro está na gente de não estar buscando o que é a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você entender, da mesma maneira que eu me vejo hoje, às vezes eu não tenho força nem para orar. Às vezes eu me deito aqui com o corpo assim, cansado, assim, parece que tem uma pedra amarrada que eu me deito e cai, irmão, assim, de um jeito assim. Mas tem dias que eu me levanto assim, eu falo assim, Deus, o inimigo ele não vai prevalecer na minha vida não, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o rei dos exércitos, o Senhor não vai deixar que o inimigo me acompanhe não. O Senhor não me deixa eu voltar para onde eu estava não. Sabe por quê, irmão? Eu falo dessa maneira porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu já vivi. Eu sei o que eu já vivi. Eu não quero viver mais. Sabe, assim, graças a Deus eu me orgulho de ser quem eu sou hoje. Sabe, às vezes a gente tá no trabalho. Eu tenho um pastor lá que trabalha comigo lá que ele... A gente vê, assim, os irmãos, uns colegas de trabalho, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que saber quem são eles. Então a gente tem que escutar, querendo ou não, não tem como a gente tampar os nossos ouvidos ao mundo, né? A gente sabe que são muitas coisas que, querendo ou não, a gente vai ter que ouvir, irmão. Então, a gente só pede a Deus que, no pensamento assim, que Deus repreenda e, sabe? Porque assim, não é fácil a caminhada. Hoje eu vejo quem somos, né? Quem somos. E Deus é isso. Deus... Eu só queria deixar assim, eu sei que ficou um pouco longo, mas já era que era para participar, o pastor me perdoa, tá bom? E queria fazer uma oração a todos vocês, que vocês não desanimem, tá? Não desanimem. Quando vocês estiverem fracos, lembre que o nosso querido e saudoso, o apóstolo Paulo fala, quando a gente achar que está fraco, é que aí a gente lembra que temos que lembrar que aí é que a gente estamos fortes. Não vá se achar que você está forte não, irmão. Viu? Não vá se achar que você está forte não, que você está fraco. Viu? Mas quando você se vê que você está batido, que está fraco, tá sem força para nada, sem ânimo para nada, você lembre, isso aí é Deus já te mostrando que a força dele na tua vida está começando a brotar. E Deus é o Deus dos exércitos, aquele que não desiste, mas só depende de você. Que a palavra de Deus diz que pela tua fé, que é pela tua fé que tu se renovará. É pela tua fé. Então, se você crê no nosso Deus, no único Deus, o verdadeiro, se você crê nele, irmão, só depende de você, só depende de mim. Então, queria orar que você nunca se deixe esfraquejar, que você nunca seja fraco, que você sempre se oponha. Quando você vê que você está fraco, você fala, Senhor, estou contigo, estou sem energia, estou sem força, carrega as minhas forças. Queria orar e agradecer já em primeira mão ao meu querido e saudoso, que eu tenho uma admiração, o pastor Rogério Batista. Que Papai do Céu te abençoe, que Papai do Céu seja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Ora comigo e que todos tenham um exemplo de vida e que venha levar a mensagem que está na palavra do nosso Senhor. Ide a todos e pregar o meu evangelho. Vocês estão vendo que eu estou suando, irmão, que está calor aqui, quente demais, está quente, fica quente. Viu? E essa camisa aqui, que é uma camisa tipo de veludo, olha como está suando, ó. Mas tem que fazer, né? O inimigo às vezes quer atrapalhar, mas não consegue não. Então ora comigo, que Papai do Céu venha te abençoar. Pastor Rogério Batista, Papai do Céu te abençoe, meu irmão. Que o irmão continue nessa força, apesar do que já aconteceu. Nada é contra a vontade do nosso Senhor. Temos que passar por aprovações, não temos que murmurar e agradecer sempre a Papai do Céu. Queria muito, viu, te dar um abraço. Vai chegar a oportunidade, viu? Não se preocupa não, porque Deus está preparando o caminho e a gente vai se encontrar, porque Deus, Ele é único. Amém? Fecha teus olhos, ora, recebe, porque Deus é Deus. Amém? Que Deus te abençoe.
Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje, Senhor, o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos a todos os nossos devedores, mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, Senhor, mas para todo sempre. E você vai dizer amém, glória a Deus. Amém? Papai do céu abençoe. Fiquem todos com Deus. Que bênção, que bênção. Irmão Berg, obrigado aí. Obrigado. Falando na simplicidade, mas cheio da graça de Deus. Muito obrigado, Berg. É um irmão aí, rapaz, que bênção pura mesmo. Ele lá de Brasília mandou esse áudio, esse vídeo aí maravilhoso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, quero mandar um abraço aí para o pastor Luiz Carlos Vieira, da igreja Efatá. Muito obrigado por estar acompanhando, meu amigo Luiz Carlos Vieira. Deus abençoe. Irmão Maurício, aqui classificado como Mau Costa. O irmão Maurício Sonoplasta. Amanhã temos ensaio, viu? Amanhã temos ensaio. O grupo dos varões da Igreja Bíblica Santíssima Trindade aí. Peraí, deixa eu colocar uma musiquinha de fundo aqui. Meu Deus do céu, viu? Ai. Vamos lá, musiquinha. Musiquinha, meus queridos irmãos. Muito bem. É isso aí. Agora são 23 horas e 41 minutos. Bom, Débora Paula, só ler aqui, ó, tal. Para os que chegaram agora, nós já estamos terminando aí essa live. Orem aí, como o nosso querido evangelista Tiago, amém, glória a Deus. Vamos todos aqui que estão sintonizados, se possível, vamos lá, peraí, se possível, faça um momento de oração e apresente a vida dessa jovem, não só ela, deixa eu colocar aqui, não só ela, mas outras pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, é verdade. Uma jovem, ela entrou na live aí dizendo que estava querendo se matar. Então nós ministramos a palavra, fizemos uma oração. A minha esposa Débora Paula falou que ela já está melhor, já pegou o contato dela, já conversou com ela, já foi rápida no gatilho, chegou lá, já conversou, e eu também vou falar com ela. Então todos vamos orar por essa jovem aí, né? Qual é o nome dela mesmo? Meu Deus do céu, eu tô... A Tani, tá bom. Vamos orar por ela, tá bom, irmãos? Para que Deus liberte ela desse mal aí, esse mal que é a depressão. A depressão é séria, hein, irmão? Depressão, muitas pessoas têm sido acometidas desse mal, né? Tânia Oliveira, isso mesmo. Tiago Lima, e oraremos por ela sim. Bom, irmãos, pelo menos nos sentimos úteis. Olha só que bênção. Eu comecei essa live, até comentei com o pastor, o pastor Joel Gonçalves, ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, tô começando, vi que tinha pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, 1 ou 2 pessoas, mas eu falei, não, é para Deus, eu vou fazer, independente se for para 1000 ou se for para 2 pessoas, vou fazer com a mesma qualidade, procurando fazer com a mesma qualidade. Aí Deus concedeu que mais pessoas acompanhassem essa live. Quero anunciar, na próxima transmissão, vamos ver aí se vai estar tudo certinho, se vai ser na quinta-feira ou... Olha, irmãos, no sábado é bom, mas tem esse problema.
Vai ter o congresso dos varões, vai ter congresso aí das irmãs, do Ministério Feminino, vários congressos. Então eu não tem como começar a live no sábado às 22 horas. É impossível, é impossível. Sempre vai ser umas 22h30 e tudo mais. Se os irmãos concordarem de ser nesse horário, faremos no próximo sábado pelo Facebook nesse mesmo horário. Porém, nas quintas-feiras será pelo YouTube às 21 horas, tá bom? 21 horas. Aí vamos ver se o evangelista Tiago vai estar presente aqui comigo. Nós vamos dar um jeitinho aqui, arrumar um espacinho, eu fico aqui, ele ali, e vamos trocando uma ideia, falando de Cristo com a Renovo, edificando a vida dos irmãos. Olha só, nossa igreja é uma bênção, né, pastor? Realmente é uma bênção. Nos prende... Mas glória a Deus. E amanhã, né? Amanhã o pastor Rogério estará pregando na sede. Finalmente, hein, evangelista Tiago? Vai caber. Não, vai ter um cantinho para você aqui. Se não tiver um cantinho na sala, vai ter um cantinho no... Como é que é? No meu coração. Que ridículo! Um cantinho no meu coração. Aí foi frozão, hein? Não é mesmo, bispo? Ô, bispo! Pô! Como é que é? Meu lindo! Deus abençoe! Meus irmãos, então vamos fazer assim. Luiz Carlos Vieira, muito obrigado. Deus abençoe. Todos os irmãos que colaboraram nessa noite, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Por favor, compartilhem. Como eu só tenho esse celularzinho aqui, não tem como... Aqui. Aqui, ó, Débora Paula, minha esposa. KKK, Rádio Renovo é igual coração de mãe. Ô, glória! Então, é assim, irmãos. Eu, como eu só tenho esse celularzinho assim, não dá para mim ficar interagindo. Com certeza, algumas pessoas mandaram aí mensagens pelo WhatsApp, mas não tem como eu ouvir, não tem como. Me perdoem. Mas o que acontece, irmãos? Os que puderem, por favor, vai compartilhando, compartilhe. Vocês estarão prestando um grande serviço, né, para Deus, porque vocês podem ver que eu não fico apelando, não fico tentando entregar profecia, porque não é meu dom, né? Eu não tenho dons de profecia, de revelações e tudo mais. O que eu consigo fazer é ler a palavra de Deus e tentar expor para os irmãos. E esse é o formato do nosso programa, é falar da palavra de Deus, falar de Cristo com a Renovo. Então, não temos um número expressivo, mas os que estão aqui me acompanhando são pessoas que me acompanham de coração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, louvo a Deus pela vida de todos. Muito obrigado, de coração mesmo, muito obrigado. Eu quase desisti de fazer, né? Aí, ó, Bispo dos Santos, profecia pela palavra de Deus, tá certo, certíssimo. Eu quase desisti, não vou mentir não. Minha esposa é testemunha de que muitos embates aconteceram aí a ponto de eu falar assim, ó, realmente, deixa eu continuar com o meu trabalho aqui, no máximo trazer uma saudação na nossa igreja ou fazer, né? ou fazer aí a teologia, que esse ano aí, ó, o evangelista Tiago já começou a teologia nesse ano, ensinando lá, né, sobre bibliologia, e eu estarei em sequência falando sobre métodos de estudo bíblico. Então, o que acontece, meus irmãos? Eu até pensei em fazer continuar só com as questões da igreja mesmo, e a teologia, ia parar com tudo mesmo, parar com a rádio, só se Deus me der condição de comprar um computador. Inclusive, ó, testemunho, hein? O irmão Maurício aí, o Mal,
Tanto ele como a sua esposa, a irmã Cláudia, falaram para minha esposa, irmã Débora, a Cláudia falou, eu e o Maurício, nós queremos ajudar de alguma forma para a obra de Deus no Pará, nós queremos emprestar o nosso computador, né? Computador novinho, não tem nem programa nele, né? Assim, não tem nada, é só um computador só para eles ficarem digitando e fazendo desenho no Paint, né? E eles queriam emprestar esse computador para eu continuar com o trabalho da rádio. Porém, eu falei para minha esposa, muito nobre o coração deles, um coração nobre mesmo, mas eu não aceitei. Eu falei, porque é a mesma coisa de você pegar e emprestar o seu carro. Só se for por uma emergência, mas geralmente quando a gente pega um carro emprestado, a gente faz o que quiser, né? E tá tudo bem, mas o carro dos outros a gente pode bater, ou a gente parado pode vir alguém e bater, e aí a gente se complica. É a mesma coisa um computador, a gente vai pegar algo tão valioso para usar aí com a premissa que é a obra de Deus, de repente dá alguma coisa errada, então é melhor deixar como tá. Vamos usando a ferramenta que Deus nos deu. Quando eu tiver condição, talvez aí eu volte com um programa Renovo na manhã através da web rádio. A Rádio Renovo ela está nos cuidados competentes do pastor Joel Gonçalves da Rede Deus é Fiel de Dr. Camargo, Paraná. Está em boas mãos. Ele está aí até retransmitindo pela Rádio Renovo, pela Rede Deus é Fiel, ele está fazendo esse trabalho. Mas vamos continuando aqui com o nosso celularzinho mesmo, tá bom, meus irmãos? Bom, vou fazer aqui uma oração e estamos encerrando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa transmissão, agradecemos, meu Deus, pelos nossos irmãos que nos acompanharam nessa noite, os que participaram e aqueles que intercederam. Senhor, isso mostra, Pai, que o corpo de Cristo ele é formado por vários órgãos. Até mesmo, meu Deus, aquele órgão que muitas vezes não recebe muita honra da gente, na verdade ele tem mais honra do que todos, como diz a sua palavra. De qualquer maneira, Senhor, nós te agradecemos, porque todos nos ajudaram de coração. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos. Não somente esses que estiveram agora assistindo, como os que vão assistir também através do canal do YouTube, como também vai ficar aí na nossa página no Facebook, do Facebook. Senhor, te agradeço, Pai, e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, estamos terminando então esse programa. Vamos aqui, ó, a vinhetinha, né? Uma vinhetinha aqui bonitinha do nosso amigo presbítero Júlio César. Deixa eu colocar aqui a vinhetinha. Ele fez uma vinheta bacana aqui, rapaz. Olha só que beleza, hein? Que beleza essa vinheta. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Deixa eu colocar... vinheta, vem aqui, vinheta. Isso, vinheta final. Estamos terminando, então, o programa Fale de Cristo com a Renovo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. E finalizamos assim a live Fale com Cristo com a Renovo. Voltamos em uma próxima oportunidade. Até lá!